Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos resolver a questão de número 15 da prova de português da FMT de 2026. Essa questão, ela traz um texto pra gente e a gente precisa interpretar esse texto para conseguir responder a questão. Então, pausem o vídeo, deem uma lida no texto e a gente já volta para ler os principais pontos desse texto e entender qual que é a mensagem que ele quer transmitir. E aí, leram o texto? Então agora vamos ler com atenção os principais pontos que transmitem a mensagem desse texto. Então a situação é a seguinte: tem um motorista e um passageiro em um táxi, e o motorista ele vai e conta que ele gostava de ler e que ele comprava muitos livros. Então até aqui tudo certo. Aí o passageiro vai e pergunta para ele qual que era a livraria favorita dele. E o que que o motorista responde? Ele diz que ele gostava de todas, mas que de alguns anos para cá ele só comprava pela internet. Então aqui, pessoal, já percebam que tem meio que uma incongruência. É um motorista, ele gosta das livrarias, mas ele não compra nelas, porque ele só compra pela internet. E aí o que que o passageiro vai e responde para o motorista? Essa é a parte principal aqui do nosso texto. Ele diz que ele também gostava de todos os táxis, mas que de agora para frente ele passaria a andar só de transporte por aplicativo. Pessoal, o que que o passageiro ele está fazendo aqui? Ele está trazendo uma comparação para o motorista para mostrar essa incongruência dele. E qual que é a incongruência? Justamente isso, que ele gosta de todas as livrarias, mas ele não compra nelas, porque ele compra pela internet. E aí ele traz uma comparação aqui, que ele também gostava de todos os táxis, mas que agora ele só ia andar de transporte por aplicativo. Então ele está mostrando para o motorista que o próprio motorista está contribuindo para o enfraquecimento das livrarias físicas, porque ele gosta delas, mas ele só compra pela internet. Pessoal, e esse recurso que o passageiro usou, a gente chama justamente de ironia. E ironia é quando a gente diz alguma coisa que é o oposto daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente sente, e a gente faz isso com o intuito de gerar uma crítica, ou gerar humor, ou gerar uma situação inesperada mesmo. Nesse caso, o que o passageiro queria fazer com essa ironia dele era trazer uma crítica pro taxista, porque ele gosta das livrarias, mas ele contribui para o enfraquecimento delas, porque ele só compra pela internet. E aí, como que a gente sabe que o motorista ele entendeu essa ironia do passageiro? Porque o texto diz aqui que o motorista diminuiu a marcha como se ele processasse a informação, ou seja, ele pensou sobre aquela mensagem que o passageiro estava trazendo para ele. E aí ele ainda diz no final, o motorista diz, né? Entendi, o senhor tem razão. Ou seja, o motorista, ele mesmo diz que ele entendeu a mensagem que o passageiro estava trazendo para ele. Então, pessoal, agora que a gente já sabe toda a ideia aqui que o texto está transmitindo para a gente, fica super fácil de responder essa questão. Então, vamos olhar as alternativas aqui e ver qual que está correta. E o que que a questão diz? A partir da leitura do texto, assinale a alternativa correta. No texto, o taxista. Item A. Demonstrou entender a ironia do passageiro? Sim, né, pessoal? Foi isso que a gente acabou de ver. Que o motorista ele diz aqui no final pro passageiro: entendi, o senhor tem razão. Mostrando que ele entendeu essa ironia, essa mensagem que o passageiro estava querendo transmitir. Então, o item A é a resposta da nossa questão 15 e ele está correto. Vamos só olhar as outras alternativas para ver por que elas estão erradas. Então, item B. Não entendeu a ironia do passageiro. Acabamos de ver que ele entendeu sim. Item C. Deu razão ao passageiro apenas para agradá-lo e não perder o cliente. Pessoal, tem como a gente assumir isso aqui a partir do texto? Em algum momento do texto aqui, diz que o motorista, que o taxista, né, ele deu razão ao passageiro só para agradar ele? Não tem como a gente assumir isso, porque o texto nem diz isso. A única coisa que a gente sabe é que o taxista disse: entendi, o senhor tem razão. Item D. Concorda que é melhor para o passageiro chamar um carro de aplicativo que um táxi. Pessoal, de novo, o motorista em nenhum momento ele fala isso. Não tem nenhuma parte aqui do texto que ele diz que é melhor o passageiro chamar um carro de aplicativo do que um táxi. Então, esse item também está incorreto. E. Pretende mudar sua profissão para motorista de aplicativo. De novo, pessoal, o texto em nenhum momento fala isso. Não tem nenhuma parte aqui do texto que o motorista ele diz que ele pretende mudar a profissão para motorista de aplicativo. O que o texto transmite de mensagem é que o motorista entendeu a ironia do passageiro, mostrando que, ao gostar de livrarias e não comprar nelas, ele está enfraquecendo as livrarias. Então, pessoal, essa foi a resolução da nossa questão 15. Espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, peço por favor para que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, isso ajuda bastante a gente. Tchau, pessoal, e até uma próxima!